começo pelo princípio, que é a questão de percebermos o que é uma colónia. E para isto, eu curiosamente fui à procura de uma definição de colónia. Encontrei várias, todas elas são complementares e o que é que eu fiz? Fiz uma espécie de somatório de tudo o que era novidade nas várias noções e depois fiz a minha noção por colagem, digamos, é uma colagem das várias noções. Bom, primeiro aspecto de uma colónia. É uma dominação imposta por uma minoria exterior. Este inciso é do célebre Ballandier. É uma dominação imposta por uma minoria exterior. Exterior, leia-se exterior ao território, como é evidente. E agora, mais uma adenda, que é da autoria do professor Marcelo Caetano, como professor era notável, como político não tanto. Os órgãos de poder político e que exercem a soberania têm sede noutro território geograficamente distinto da colónia. Isto é importante, isto é importantíssimo. Ou seja, a dominação faz-se à distância, é noutro território distante, é noutro território longínquo. Adriano Moreira, o poder político é exercido exclusivamente pelo grupo étnico externo, pelo grupo étnico exterior, sobre o signo da superioridade da ação modificadora da civilização dominante. O que é que isto quer dizer? Quem exerce o poder político definitivo, decisivo, é a tal maioria externa, a minoria externa, digo eu, que está longínqua e que o exerce quase que numa situação de monopólio e de superioridade da ação modificadora da civilização. Silva Cunha, antigo ministro do Ultramar e nosso professor do ISCS, nos limites de um quadro político único funciona uma sociedade plural ou uma sociedade de sociedades com padrões de cultura diferentes. Isto é impossível homogeneizar a metrópole dominante com as colónias dominadas. Os contactos das populações e de etnias diferentes e a permuta de padrões e traços de cultura são recíprocas, mas a maior intensidade é no sentido da transferência da cultura do grupo étnico dominante, que exerce a dominação em todos os níveis. Jean-Marie Gibal, ou seja, quer o colonizador, quer o colonizado recebem influências de palavras, de alimentos, enfim, de muitas outras coisas, música, de um lado para o outro. Há uma permuta de padrões de cultura e de comportamento, mas a corrente dominante, mas aquilo que é a intensidade maior é no sentido top-down, como é evidente, é no sentido de cima para baixo. A economia da região dependente, isto é importantíssimo, é subordinada aos interesses do Estado dominante que valoriza os recursos naturais da primeira. O célebre doutor Rui Ulrich foi administrador do Banco de Portugal e Banco de Tabarino, um homem notável das finanças. Avô do doutor Fernando Ulrich, foi meu colega de carteira e presidente do BPI. É uma família de economistas. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que a economia é reformatada, a economia da colónia é reformatada para servir os interesses da economia dominante e não os seus próprios. Compreendam isto, porque isto cria uma economia de dependência, isto cria uma economia que deixa de ter sentido fora do contexto imperial e por isso é que as colónias têm uma grande dificuldade de readaptação e não fazem sentido muitas vezes fora do Império Colonial, desde logo que o território foi formatado pela própria metrópole e pelos outros imperialistas. Borges de Macedo, ilustre professor de História, meu querido amigo que já morreu,
professor Borges Macedo, a colónia é uma instalação organizada de estrangeiros, de modo a poder realizar determinadas e bem definidas funções comerciais, militares, administrativas ou de intermediário. É uma instalação de estrangeiros. De estrangeiros. Isto é fundamental. Forma-se sempre um fluxo migratório da metrópole para os territórios coloniais. Ou seja, a colonização implica uma deslocação normalmente masculina, muito superiormente masculina, não quer dizer só isso, nós colonizamos com casais e com famílias inteiras, não é? Designadamente de madeirenses e de alentejanos, mas a maioria da deslocação é feita com homens. E a colónia não existe para si própria. Guy Pervier, um francês que tratou destes assuntos também. Guy Pervier, a colónia não faz sentido para si própria, deixa de fazer sentido. Desde logo, como digo, é porque a sua própria estrutura, a sua própria, os seus próprios limites, as suas fronteiras, a sua geografia não decorre de nada que seja autóctone, mas apenas do concerto dos interesses das potências coloniais. Como vamos ver. É com isto que se constrói a noção de colónia. É um somando isto tudo, que é o que eu faço aqui no manual, que os senhores podem ver. Segundo aspecto, o que é colonizar? Obviamente que colonização, como diz o saudoso professor Luís Filipe Reis Tomás, é a ação de colonizar, é a transferência de uma determinada cultura, de um determinado sentido cultural, de um determinado sentido económico de uma metrópole para uma colónia, para a pôr ao seu serviço. O que é transferido? Tudo. É transferido não só pessoas, como capitais, como tecnologia, valores culturais, e é sempre transmitido, de alguma forma, transferido de uma lógica que não precisa, que ignora o consentimento local. Nós não perguntámos a ninguém se queria falar português, se queriam ser católicos, se queriam deixar o animismo, se queriam andar vestidos, se queriam andar calçados, se queriam andar... Não, chegámos lá e dissemos, agora é assim. Agora é assim. Nós, e os espanhóis, e os alemães, e os franceses, e os ingleses, e todos aqueles que colonizaram. Não perguntaram, não vieram perguntar se autorizavam que a gente agora os obrigasse a vestir desta maneira, ou a calçar, ou a tomar banho, ou a comer isto, ou pura e simplesmente chegamos lá e dissemos, isto agora é assim. Portanto, há uma grande alteração cultural, de certa forma, forçada, há uma expansão que determina que a colonização... E depois, aí no fim, da página 16 e na página 17 deste livro, têm uma série de, que eu não vou agora aprofundar, conceitos sobre a ação de colonizar. A ação de colonizar. Que também é feito da mesma maneira. Fui buscar vários bocadinhos a toda a gente e, no fundo, basicamente, o que é que isto significa? Significa que colonizar é criar uma dependência multifuncional. Uma dependência na cultura, uma dependência na economia, uma dependência nos circuitos económicos, nas relações internacionais, na língua, tudo isto, e depois até mais, não é? Eu ontem, há pouco tempo, não foi ontem, há muito pouco tempo, estava a almoçar com umas pessoas brasileiras e todos eles comiam bacalhau com azeite e não sei o quê. Reparem bem o que é que nós fizemos. Um país que tem 800 quilómetros de costa, mas que descobriu que o seu prato nacional é o bacalhau que existe na Islândia e na Noruega, impingiu ao Império Colonial comerem bacalhau da Islândia e da Noruega
e azeite, que é uma coisa tipicamente mediterrânica. E eles, coitados dos brasileiros, adoram aquilo e têm que comprar, porque não há bacalhau nos trópicos e no Equador, e não há pura e simplesmente azeite, porque é uma cultura tipicamente mediterrânica. Estão a perceber? Quer dizer, é isto que transformou a colonização. A colonização diz, não, agora tem que comer isto, que isto é que é bom. Tem que comer vinho tinto. Mas não há vinho, aquilo não interessa, mas isto é que é bom. E porquê é que isto acontece? Porque na economia colonial, conforme eu já vos disse, e volto a dizer, lembrem-se do mercantilismo, que eu já dei, o que é que há? Há a utilização da colónia como fornecedor de matérias-primas, fornecedor de mão de obra barata. Cuidado, que essa coisa da mão de obra gratuita dá chumbo, não há mão de obra grátis. Um escravo custa o mesmo que um cavalo bom, não há mão de obra gratuita, isto é uma invenção, não sei de quem, não é? Bom, mão de obra barata, a mão de obra barata e as matérias-primas, e sobretudo funciona a preços convencionados pela própria metrópole e em permuta para manter os preços na época mercantilista mais importante, em que não havia regulação, no século XVIII, XIX, mesmo XVII, começa aí, começa no século XIII, mas enfim, XVII, XVI, XVII é mais intenso, e XVIII, o pombalismo é perfeitamente mercantilista. Os excedentes de produção, sobretudo agrícolas, não são controláveis, não é? Não posso saber se chove muito ou se há sol, são utilizados pelo sistema a preços fixados pela metrópole e a seguir são efetivamente trocados por produtos locais a preços fixados pela metrópole. E, portanto, há aqui um vínculo de utilização, no pior sentido da expressão, daquilo que é a exploração colonial, é isto mesmo. Bom, este conceito de colónia é um conceito profundamente diferente do conceito de situação colonial. Chamo a vossa atenção para a página 17 do livro Colonização Moderna, Descolonização e Independência. A situação colonial não é a mesma coisa do que uma colónia. E porquê? Em primeiro lugar, por uma razão geopolítica. Por uma razão geopolítica, que é a de que a metrópole, a tal minoria dominante, é contígua geograficamente com a periferia dominada. E, portanto, não há uma situação de separação continental entre as colónias e a metrópole. Pelo contrário, a metrópole está contígua às colónias. Estão a perceber? E, portanto, é de difícil percepção. Há uma situação colonial na Rússia? Claro! E nos Estados Unidos da América? Também! Só que, como há contiguidade, não se percebe como é que... Então, mas afinal aquilo está tudo junto depois. E na China? Não é? A China ocupou o Tibete. O que é isso? Não, colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, o que é? Não é? Mas não é tão evidente. Porquê? Porque não há esta separação geopolítica entre o território da metrópole, onde está a minoria dominante, e o território da periferia, onde estão os colonizados, que estão a receber a língua do colonizador, a cultura do colonizador, dependentes da economia do colonizador, as finanças do colonizador, estão a ver? Ao serviço do colonizador. O que acontece no Tibete hoje? Ninguém diz que é uma colónia, pois não é. É uma situação colonial. E os Estados Unidos a mesma coisa.
o que é a teoria do destino manifesto. O que é a teoria do destino manifesto? Se não isso, é uma colonização com contiguidade. Nem sequer a cultura era a mesma. Reparem bem, vejam no mapa, que é muito importante, a geografia, que os senhores não sabem, o que era a Louisiana. Não é o que é hoje o estado da Louisiana, que é um fragmento da antiga Louisiana, colónia francesa. Louisiana, em homenagem aos Luíses, não é? Luís, já íamos no Luís XVI, Luís XVIII, Luís. Bom, Louisiana. Na Louisiana falava-se francês. A Louisiana era uma colónia francesa, com cultura francesa. Vejam no mapa o enorme espaço que a antiga Louisiana colónia ocupava. Passou a ser americana. Foi colonizada pela língua, pela cultura. Ficou o nome, porque eles já nem sabem. E o Texas era um estado independente. E acham que Los Angeles é inglês? Los Angeles? San Francisco? Será inglês? Ou seria espanhol? Ou La Florida? Ou seria espanhol? Se calhar era espanhol. E então, foi conquistado. E agora falam todos americano. Hello, está a ver? E comem o quê? Comem McDonald's e Burger Kings e Coca-Cola. Foram colonizados. Mas, como não é noutro continente, não é considerado uma colónia. É uma situação colonial. Este alargamento, ouçam, ainda há pior que isto. O Alasca, Estado americano, era russo. Russo! Falava russo! E hoje em dia é um Estado americano. Então o que é isto? Mas como não é noutro continente, não é considerado colónia. E aí nem há contiguidade. É uma situação colonial. Bom, portanto, cuidado com os conceitos, não é? Porque às vezes isto é tricky. Há aqui uma amplitude, se for meu não é colónia, se for teu é. Bom, temos que ter calma. Os grandes impérios são feitos sempre, não digo todos, mas muitos dos grandes impérios são feitos na base da lógica da situação colonial. Com uma proximidade. Alguns, por exemplo, o Império Grego era insular, mas ainda assim tinha uma contiguidade geográfica, aquilo era tudo perto uns dos outros, as ilhas eram muito próximas, a cultura era a mesma. O Império Romano, se repararem, funciona na base da contiguidade. O Império Romano fechou-se, não tinha fragmentos soltos. Bom, tinha a Inglaterra, uma parte da Inglaterra, nem toda, fizeram uma muralha a meio, agora daqui para cima não queremos mais, que estes gajos são loucos. Bom, mas quer dizer, basicamente a grande estrutura do Império é em torno do Mediterrâneo, não é? Mare Nostrum. Bom, é uma contiguidade geográfica, onde funciona já este princípio, não é? E o que é que eles impingiram? A língua, as religiões, o direito romano, as legiões romanas, a civilização romana, não é? O traje romano. Estão a ver? É uma situação colonial. Portanto, e é mais tricky porque, em primeiro lugar, não é tão visível, porque na Rússia, onde é que acaba o centro dominante e começa a periferia? Ainda por cima, os russos vêm, como sabem, da Ucrânia, da tribo dos Rus, R-U-S. É daí que eles vêm. Portanto, ainda é mais confuso. Primeira razão é esta, a da contiguidade e de não haver uma fronteira clara, nítida. Em segundo lugar, porque há uma convicção da parte do colonizador de que está a fazer um grande favor aos povos periféricos, porque está a civilizá-los. Nós estamos-lhe a dar a civilização, são umas bestas. E, portanto, agora sim,
têm um prémio magnífico, que é poderem usufruir da nossa civilização superior. É isto que justifica o Destino Manifesto, é isto que justifica o Império Romano, é isto que justifica o Império Russo, é isto que justifica o Império Chinês, é isto que justifica muitos dos impérios que já existiram na Antiguidade. E agora, atenção, este livro tem também uma lista dos grandes impérios da Antiguidade, embora não seja esse o assunto temático central. Bom, em terceiro lugar, há, apesar de tudo, uma normalização dos sistemas, do sistema jurídico, do sistema financeiro, do sistema económico, do sistema cultural. Não se esqueçam do que eu vos disse, citando o célebre marxista Luís Althusser. Para que um Estado funcione, é preciso uma convergência proativa, dinâmica das instituições repressivas, não é verdade, com as ideológicas. Os instrumentos ideológicos devem estar em conjugação dinâmica com a ação dos instrumentos repressivos. Portanto, a cultura é fundamental. Foi isso que a nova esquerda, que está aí, está aqui, está em Espanha, a partir cruz e a querer demolir os padrões dos descobrimentos, é isso mesmo. É se nós destruirmos os pilares culturais que sustentam o Estado cai, porque só os instrumentos repressivos não chegam. Estão a perceber? E, portanto, vamos dar cabo da história, vamos dar cabo da família, da história, da religião, vamos controlar os média, portanto, quando tivermos isto na mão, o resto cai sozinho. É a teoria da escola de Frankfurt, da nova esquerda, que acham que está tudo a dormir, e está. Há depois meia dúzia de tontinhos como eu, e provavelmente mais alguns que estão muito cientes de que isto está a acontecer e os outros acham que é azar. Bom, portanto, meus senhores, a ideia da subjugação política, da subjugação administrativa, que é mais dócil, mais... Cá está uma coisa que os senhores não estudam, e ninguém estuda neste instituto, não sei porquê, que é a teoria da burocracia, que os marxistas estudaram muito, depois começou a ser inconveniente. Espera lá, isto é um tiro no pé. Nós, quando estivermos a tomarmos conta do poder, temos que criar uma burocracia opressiva. Acabou-se com a Hannah Arendt e acabou-se com tudo o que estudava a burocracia. Não há mais estudo sobre a burocracia. Muito bem. Eu percebo que isto é para formar, executores que não chateiem. E, portanto, se souberem muito daquilo que é a opressão burocrática, se calhar é mais contundente e menos funcional. Bom, por conseguinte, esta classificação, esta diferença entre colónia e situação colonial é fundamental, é absolutamente fundamental. Se os senhores não perceberem isto, perdem uma parte da história. Perdem uma parte da história. E no fundo, há coisas que depois são meramente políticas e que não têm justificação. Por exemplo, o Brasil é uma colónia, claramente. Angola é nossa, é uma colónia, é claramente. Moçambique é uma colónia, claramente. A Guiné, claramente. A Goa da Mão e Dio, claramente. Timor, claramente. Então, e a Madeira? Não, a Madeira era deserta. A Madeira não tinha lá ninguém. Fomos nós que fomos para lá, Porto Santo, e os Açores? Os Açores também não tinham lá ninguém, fomos nós. Então e Cabo Verde? Cabo Verde não tinha lá ninguém. Então, mas é colónia? É. Porquê? Porque sim. E São Tomé? São Tomé não tinha lá ninguém, mas é colónia? É. Porquê? Porque sim. Porque sim. Não, porque eles são escuros. Então é uma questão racista. Quer dizer, são 98 ou 99% dos cabo-verdianos são mestiços, tal como nós, aqui em Portugal. Portanto, a partir de um certo tom de pele médio,
passa a ser colónia, é isso? Quer dizer, qualquer dia temos que transformar Lisboa numa colónia. Começa a ter tantos mestiços que acaba em colónia, é isso? Qual é o critério de Cabo Verde ser uma colónia? É por serem mais escuros? Não tinha ninguém. Não fomos ocupar o território de ninguém. Não fomos impor cultura a ninguém. Não havia ninguém. Qual é o critério? Não sabem dizer. É comunista. É retirar ao Império, à NATO e ao Ocidente um território que está no meio do Atlântico. Pronto, então digam as coisas como são. Não inventem bullshit. Não inventem coisas falsas. São Tomé não tinha ninguém. As pessoas que lá estão de cor africana não são de lá, como nós também não somos. E são mestiços. Ou acham que a senhora Van Dunen se chama Van Dunen como? Porquê? Adotou o nome ou é descendente de um lourinho de olhos azuis cuja fotografia eu tenho? Por amor de Deus, nós somos um país de mestiços, como dizia o Gilberto Freire, Portugal é um país de mestiços que inventou o mestiço por todo lado. E agora vêm com conversa, porque é claro, o que está em causa são os interesses geopolíticos e económicos, não é mais nada, ponto final, parágrafo. Portanto, isto é ideológico, não tem nada a ver com lógica, tem a ver com a ideologia. A história é inimiga da lógica. Bom, por conseguinte, já agora há aqui uma diferença entre colonização antiga e colonização moderna. Quem quiser pode ir ver, entre os fenícios e tudo, eu não vou perder tempo com isto, não temos tempo para isto. É lamentável, mas está aqui. E depois temos uma questão de perceber qual é a diferença entre um protetorado e uma colónia. Ora bem, como os senhores vão ver, já dissemos isto, mas eu vou relembrar. Como os senhores vão ver, havia muitos dos impérios coloniais tardios, leias, o Império Inglês, o Império Francês, o Império Alemão, basicamente estes, não é? Que funcionavam, até os holandeses, que funcionavam com o sistema do protetorado. Bom, seriam verdadeiros protetorados? Eu acho que não. Alguns seriam, mas a maioria não era. E porquê? Porque para haver um protetorado, como os senhores já sabem de cor e salteado, que já demos isto no primeiro ano, já não me lembro. Bom, eu vou relembrar. Um protetorado é uma relação internacional entre dois Estados, pelo menos dois, o Estado forte e um Estado fraco, normalmente através de um tratado, em que o Estado fraco cede ao Estado forte uma série de direitos de soberania, desde logo o jus belli, mas não é só, e alguns direitos internos, o direito de controlar a eletricidade, os portos, os aeroportos, até uma parte da economia, por troca da tutela da segurança e da defesa. Basicamente, é isto que está em causa. É um tratado de proteção entre dois Estados, pelo menos dois, o forte e o fraco. O Estado protetor e o Estado protegido. E o Estado protegido fica semi-soberano. Ora bem, é muito discutível se em África havia Estados. Muito discutível. Mas os senhores fizeram o mesmo. Portugal fez o mesmo. Pois fez. Fez o mesmo com o Manicongo, com o Estado, com a parte norte de Angola é nossa, que é o Cabinda. Ora bem, aliás, foi feito no tempo do senhor Dom Manuel, uma coisa extraordinária. Batizaram o rei do Congo, chamaram-lhe Dom, vejam bem, pleno manuelismo, quer dizer,
o apogeu do Império, um senhor africano que andava de tanga foi feito Dom João da Silva, elevado à categoria de príncipe cristão, primo del rei, porque todos os reis são primos, deram-lhe umas armas, mais tarde tem o título de barão de Manicongo, salvo erro. O filho, atenção, o filho é trazido para Portugal e é feito bispo. Atenção, estamos em Dom Manuel, portanto, século XV, princípios do XVI. Não era vulgar trazer um africano, educá-lo e transformá-lo em bispo, que é um grande do reino. Grande do reino. Tinha a mesma dignidade que um conde. Nós fizemos isto. Tal país racista destes labregos que estão na Assembleia da República e dizem que Portugal sempre foi um país racista. Ainda não perceberam que não é esse o móvel. É outro, não é bom, mas racismo não era. Estúpidos, broncos, é o que são. Enfim, má fé. Ora bem, estão a ver? E criámos um protetorado através do Tratado de Simulambuco. Protetorado em que Cabinda passa a ser um Estado protegido do Reino de Portugal. Bom, isto vale o que vale. O Lesoto foi feito protetorado no tempo da Rainha de Inglaterra, a Suazilândia. Mas os alemães fizeram o mesmo. Está bem, mas isto será um verdadeiro protetorado? Será? É igual? Mas a França fez igual. Pois fez. Olha, por exemplo, quando cria a Tunísia, chegou lá, andou a chatear o bey de Tunes, que não queria ser protegido, coitado do homem, até que um dia apanhou uma fúria, tirou com um leque à cara do embaixador francês e veio uma armada francesa convencer o bey que era melhor ser protegido. É um protetorado isto? É de própria e livre vontade que contrai matrimónio com... Porque no fundo isto trata-se de um contrato, um tratado internacional. É de própria e livre vontade que contrai matrimónio. Hoje, está longe disto. Portanto, o que é isto? Isto foi a utilização da teoria do protetorado, que já existia, para criar, efetivamente, protetorados coloniais. Protetorados coloniais. Há vários tipos, não vamos entrar nisso, não interessa, é uma questão jurídica, está aí. Coisa diferente do protetorado, mas que também está afim deste fenómeno da colonização e da dependência, é a criação de uma esfera de influência. Uma esfera de influência. Uma esfera de influência não é um protetorado, mas é uma zona que, de certa forma, tem uma presença imperialista. Eu dou-vos um exemplo. A Aliança para o Progresso, feita entre todas as repúblicas do continente americano e os Estados Unidos, é uma aliança militar, com a doutrina de Monroe, ótimo. Qualquer agressão a qualquer membro convoca os outros automaticamente para o conflito. Não há nada como égalité, mas isto é outra leitura, que é qualquer ameaça contra um dos meus protegidos tem os Estados Unidos à perna. É isto que lá está escrito. Não, é equidistante. Alguém vai atacar os Estados Unidos para convocarem os outros para o defenderem. Estamos a brincar, a reciprocidade é uma fantasia. E por conseguinte, meus senhores, a questão central é que a esfera de influências, no fundo, é um sistema semiformal, é uma aliança que justifica, mas que acaba por criar uma cotada. Uma cotada é um território reservado para uma certa potência, para ela aí poder exercer a sua atividade económica e colonizadora. Há uma ocupação permanente, não
igual à da colonização, mas uma ocupação financeira, uma ocupação até cultural. Isto aconteceu com o México, aconteceu com o Brasil, aconteceu com a maior parte da América, que, aliás, não é por acaso, têm constituições inspiradas na Constituição americana. Se formos ver, a Constituição do Brasil é inspirada, a Constituição do México é inspirada, a Constituição da Argentina, é tudo inspirado naquilo que é a Constituição norte-americana. E, portanto, em certa medida, a esfera de influências é, de alguma forma, uma realidade soft, mas parente da colonização. Normalmente ela é convencionada, não é verdade? Ela tem, à partida, um tratado, uma zona de integração, se quiserem, mas, ao fim e ao cabo, ela acaba por ser desigual, ela é desnivelada, em certa medida, todos os rios correm para o mar, se bem me percebem. Bom, coisa diferente também é a chamada cessão por arrendamento. O que é isto? A cessão por arrendamento é eu pegar numa parte do território, como fez a China com Hong Kong ou Macau, não foi arrendado, mas a gente não pagou nada, não é? Acabámos por não pagar, mas era suposto ser, no princípio, havia um tributo. No fundo, é pegar num território e dizer assim, ó, isto é meu, mas eu agora arrendo-lhe isto. Foi o que nós fizemos com a base das lajes na Ilha Terceira, foi o que nós fizemos, não é? Olha, isto agora é para os ingleses, depois foi para os americanos, aí é como fosse território vosso, vocês põem e dispõem, põem lá soldados, põem armamento, fazem o que quiserem, mas é nosso. Atenção, isto não é vosso. Isto não é oferecido, é arrendado. Paga uma renda. Qual renda? Não sei, uma renda qualquer. A renda, dá uma ideia que até nem sequer é muito relevante, não é? É apenas um simbolismo para dizer, cuidado porque o edifício é meu. Eu já não mando na gestão do edifício porque está arrendado, mas o edifício é meu, tem dono. São por arrendamento. E por isso é que a China, e bem, reivindicou no fundo, aquele território aos ingleses. Porque, ainda por cima, o arrendamento, os ingleses também não fazem coisa por menos, o arrendamento, olha, vou-vos dizer, Macau foi arrendado por 500 taéis é uma moeda, um tael, é uma moeda poderosa, 500 taéis por ano, de 1557 a 1887, não é? Mas era um arrendamento, havia ali a rendinha. Mas porque os chineses usavam muito daqueles 500 téis? Não, era a materialização do vínculo, do arrendamento. Onde é que está a renda? Está aqui. Isto é do senhorio. E a França alugou Quang Chuan, à Rússia Porto Arthur, e Ta Lieu Wan, em 1898, e Hong Kong, não tenho aqui o preço, não tenho o custo de Hong Kong, também era pago. É claro que Hong Kong foi feito na sequência dos tratados desiguais, a Guerra do Ópio, lembram-se, os tratados injustos, os Boxers, enfim, esse episódio todo sinistro da colonização inglesa, que baseava-se, no fundo, nesta ideia. Eu tenho ópio para vender, os chineses são muitos, compram ópio, e agora têm que comprar ópio, porque senão eu não o vendo, não é? E os gajos não queriam. Pronto, os chineses, o governo chinês, o governo imperial chinês decadente, decidiu que não queria, os samurais, aquela malta, não queriam mais ópio. E os gajos declaram guerra à China. Não querem ópio, querem. Levaram porrada e passaram a abrir as casas de ópio de novo. Isto é uma coisa miserável. Há uma carta dirigida pelo imperador da China à rainha Vitória a dizer: eu sou rei de um imperador de um império maior que o vosso,
não sei o quê, e venho de joelhos junto à Vossa Majestade, pedir que não me faça isto, não dê cabo do meu povo. É uma coisa dramática, dramática. É claro que eles não se comovem, estão-se nas tintas, o que interessa é o interesse material e acabou-se a história. Bom, enfim, portanto, estas sessões que acabam por ser umas por arrendamento, outras de administração apenas, são provisórias, não é? Decorre da sua natureza, um arrendamento ou uma sessão é sempre provisória, cedo listo. Mas depois de cá, é um empréstimo em certa medida. Bom, e já não é mau, pronto. Já não é mau. Nós, e já agora Portugal, no fundo, tinha isto tudo diverso, não é? Moçambique e Cabinda, e depois Angola, não, e Moçambique eram duas colónias, que só foram unificadas para aí no tempo do Pombal, não me lembro. A Capitania-Geral do Rio Sena e Sofala e a Capitania de Moçambique, basicamente eram dois bocados, que depois são unificados. Não interessava muito, porque aquilo era uma maneira de cabotagem para chegar à Índia. Tudo era diferente. A Índia era um império. O Brasil acabou em Estado membro de uma União Real. Havia uma grande diversidade de situações. Mas eu diria que eram mais categorias jurídicas e, portanto, mais do domínio da linguística do que da realidade, não é? Basicamente, estamos perante uma questão semântica e não uma questão efetiva. Porque não havia uma diferença substantiva. Não havia uma diferença substantiva. Havia, sim, pela dimensão. Uma colónia a governo geral ou um vice-reinado era mais importante do que uma colónia de simples governo. E a importância traduz-se, dá para fazer uma leitura do que é que nós ligamos ao Império, que ninguém fez, até hoje ninguém fez, já está um trabalho que falta de fazer, que é pegar nos governadores e ver a importância social que nós demos às colónias em função da qualidade dos governadores. Angola, por exemplo, foi uma colónia de degredo, ou seja, onde a gente mandava os piores assassinos do país. São Tomé também, Timor também teve, mas Angola era frequente, davam com um chapéu com uma fita amarela, como, por exemplo, o João Brandão ou o Zé do Telhado, um assassino consumado, não é? Foram degradados para Angola, comutava a pena era pena de morte e depois comutada em degredo vitalício para Angola. Era uma maneira de colonizar com presos de categoria. Bom, chegámos a ter um governador de Angola com a patente de capitão, o capitão Agapito. Bom, o Agapito, isto mostra a importância que a gente dava a Angola. Capitão Agapito, não é? Se calhar não é igual a Dom Francisco de Almeida ou Afonso de Albuquerque. Portanto, falta fazer um estudo muito importante relativo à natureza da qualidade dos governos, dos governadores que, no fundo, iam executar a política portuguesa, porque isso mostra o interesse que o Estado Central, a tal minoria dominante, tinha relativamente a cada uma das colónias. O Brasil começa por ser entregue a um judeu maluco, ainda por cima, um judeu megalómano, não é? O célebre Fernão de Loronha, não Noronha, ele queria ser Noronha, e até muda de nome para Noronha às tantas, mas era Loronha, dos Loronhas de judeus de Lamego, que vem naquele livro que o nosso do ISCSP, Laboratório de Estudos Judaicos, publicou sobre os judeus de Lamego. Lá está o Fernão de Loronha, lá estão os Loronhas todos, judeus,
E o homem foi para lá comercializar o pau-brasil. Porquê que era o importante pau-brasil? O pau-brasil porque servia para fazer tinta vermelha. É muito difícil, não sei se os senhores têm noção disso, não têm, não têm. As tintas na antiguidade valiam fortunas, fortunas. Não é? Sobretudo, a tinta mais cara de todas era o azul. O azul era muito difícil de fazer e normalmente era, vejam bem, os quadros dessa época, o azul, sabem como é que era feito? Eram pedras preciosas de lápis lazuli, esmagadas até fazer pó e misturadas com um ligante qualquer, com um óleo, com um qualquer, e depois dava o azul. Vejam bem, era preciso esmagar pedras preciosas, lápis lazuli para fazer azul. Isso é que era caro. Isso é que era caro. O mais caro de tudo era a púrpura, que era feita com um molusco pequenino, uma espécie de uma ostra pequenina, com um suco gástrico da ostra, chamado, o molusco, chamado murex. Esse murex era, portanto, apanhavam-se não sei quantas toneladas para fazer 1 quilo de murex, daquela tinta que dá o púrpura. E por isso é que, atenção, os senadores de Roma andavam vestidos de púrpura, os cardeais andam vestidos de púrpura, os reis andam vestidos de púrpura. Era caríssimo, caríssimo fazer púrpura. E o vermelho era mais barato, o vermelho em relação ao púrpura era mais barato, mas mesmo assim era caro. Ora, a madeira do pau, Brasil porque parecia uma brasa incandescente, uma brasa, era encarnado, vamos ver, o pau Brasil, é daí que vem, brasa, bom, esmagado, dava um suco que tingia os tecidos de vermelho. E esta era a grande valia do. E o homem fartou-se de ganhar dinheiro, teve lá para aí 10 anos, ou assim, ou mais, a ganhar uma fortuna. É claro, o rei chateou-se com ele às tantas, porque o senhor já tinha mais postura do que outra coisa, resolve ir pedir um brasão ao rei de Inglaterra, que são liberais e dão brasões a toda a gente. E deu-lhe um brasão lindo, lindo, lindo de morrer. E então, o que é que o gajo foi? Chegou ao Dom Manuel e disse, olha, eu tenho um brasão do rei de Inglaterra, faz favor de me registar, eu agora sou fidalgo. O rei de Portugal, isto é Portugal no seu melhor. Para o chatear, o que é que fez? Disse, não, era o que faltava. Eu dou-lhe um brasão, eu próprio dou-lhe um brasão. E dou-lhe um brasão horrível, feíssimo, em vez do outro que era lindo. E agora tem a que usar este, que este é português. E assim lixou o nosso Fernão de Louronha. Bom, entregam um judeu. O nosso grande interesse no Brasil não era muito, só foi depois da descoberta das minas. Aí é lá, espera lá que isto interessa, está a perceber? Não? O Cabral não ficou no Brasil, chegou lá, plantou um poste, um daqueles obeliscos que a gente levava no barco, né? Rezou uma missinha e foi-se embora para a Índia. Não é? Tudo isto tem que ser percebido, que é para se compreender não só os tempos, como o interesse real que havia nestes patrimónios. Não era assim, não é como é hoje. Bem, não é linear, sequer. Meus senhores, portanto, a lógica do colonialismo significa, sobretudo, que não há um modelo único, não há uma fórmula única, mas há uma intenção única, que é criar uma dominação desnivelada, uma desnivelação em que uma pequena minoria controla um território, sobretudo por causa da economia. O resto é efluente, o resto é secundário, o resto é instrumental. Eu não vou lá para impor a minha polícia, eu vou lá impor a minha polícia porque é defender a minha economia, eu não vou lá para impor o meu direito, eu imponho o meu direito porque sem direito eu não tenho economia. É ao contrário. É ao contrário. Eu não vou lá impor a minha língua. Eu imponho a minha língua para afirmar a minha soberania, para afirmar a minha comunicação, para dominar por via também cultural. Mas não é esse o interesse principal. O interesse principal do rei da Bélgica não era que os senhores colonizados aprendessem francês ou flamengo.
estava-se nas tintas. O que ele queria era, obviamente, a borracha, o cobre, as coisas claves. Bom, estes conceitos são fundamentais. Fundamentais.